Alô, boa tarde, pessoal. Estão me ouvindo? Tudo ok aí? Bom, para quem ainda não me conhece, o meu nome é Thiago, eu sou aluno de Informática Biomédica aqui da Universidade Federal do Paraná, e a gente está começando mais uma palestra aqui hoje. Bom, passar alguns recados para vocês. Lembrando que a lista de presença vai ser passada no final da palestra, tá? Ali quando começar as perguntas, mais ou menos. Quem pode assinar a palestra e também participar do sorteio, que também vai ter, é quem fez a inscrição, tá? A palestrante de hoje é a Andressa Valengo. Ela é formada em informática biomédica aqui na Universidade Federal do Paraná. Ela é mestranda em biotecnologia na Faculdade do Pequeno Príncipe e aluna da App Developer Academy, na PUC. Ela também foi integrante das equipes vencedoras do Hackathon CCR e também do Mega Hack Woman. Ela participou do desenvolvimento de alguns aplicativos que talvez vocês conheçam, o Planetune, Findot e HalfType, e mais alguns também. Deixa eu adicionar ela aqui. Boa tarde, Andressa. Oi, Thiago, tudo bem? Tudo bem? O áudio está ok, tá? Então, obrigada. Tá, eu vou adicionar aqui os seus slides. Obrigada. Isso. Muito obrigado, tá, por ter aceitado dar a palestra pra gente. A gente está muito grato, tá? Eu que agradeço pelo convite, obrigada. Nada. Posso, então? Primeiramente, estou bem feliz de estar aqui hoje conversando sobre desenvolvimento de ferramentas de bioinformática, uma coisa que eu gosto bastante. Então, estou bem contente de poder compartilhar um pouco do meu conhecimento também, da minha experiência. E bora lá, então, bater esse papo. O Thiago já contou um pouco, mas eu vou falar um pouquinho mais com alguns detalhes também, porque eu acho que é importante, né, a gente saber quem está falando, né, para a gente saber melhor, assim, sobre a pessoa mesmo, né, tipo, sobre o que ela vai falar, etc. Então, eu sou informática biomédica, sou da primeira turma da UFPR. Durante a minha graduação, eu fiz um intercâmbio na Alemanha, e foi lá que eu tive minha primeira experiência com desenvolvimento de aplicativos, que eu gostei bastante. Também, atualmente, sou mestranda agora em biotecnologia na Faculdade do Pequeno Príncipe, e o meu trabalho é desenvolver ferramentas, mesmo trabalho com desenvolvimento de ferramenta de bioinformática, mais especificamente trabalhando ali com variações de número de cópias, detecção de variação do número de cópias. Na Apple Developer Academy, a gente tem esse termo que a gente fala de diviner, porque eu aprendo lá, né, sou aluna, aprendo a desenvolver aplicativo para iOS, principalmente, e também a parte de design, que eu também vou conversar um pouco sobre isso hoje com vocês. Então, só para trazer também algumas coisas que eu já fiz, durante a graduação, várias coisas que eu fiz foram parar nessa página da Tools for Geniuses, que tem ferramentas que trabalham com microRNAs, alguma coisa também de motivo de apresentação de antígeno, etc. Então, são ferramentas variadas, algumas delas são web, então dá para entrar no site ali e testar alguma coisa. Também agora, né, como eu estou trabalhando com pacotes mais focado em Python, você pode encontrar as coisas que eu estou desenvolvendo, né, junto com as outras pessoas também nesse user do GitHub, o IP4 Team. E alguns scripts aleatórios de pipelines e outras coisas que eu estou fazendo também dá para encontrar no meu próprio GitHub, que é @valengo. Quanto ao desenvolvimento de aplicativo de jogos, eu vou só trazer jogos e aplicativos, né? Então, tem o Findot, que é um jogo de lógica, assim, então se quiser se desafiar um pouco no sentido lógico, assim, dá para baixar e testar. Só tem para iOS, então, na verdade, assim, Findot e Planetune só tem para iOS. HalfTap e Gameomics tem para Android também, Android e iOS. Então, o Gameomics é um aplicativo educativo, então serve para aprender sobre técnicas de biologia molecular. Não fiz todos esses apps sozinha, né? Só o Findot que eu fiz sozinha, mas os outros sempre tinha outras pessoas trabalhando comigo, né? Então, no Gameomics, por exemplo, tem o pessoal do Pequeno Príncipe, né? Os pesquisadores, enfim, que sabem muito bem, que entendem muito sobre essas técnicas de biologia molecular. A gente também abordou ali no Gameomics sequenciamento de nova geração, então é bem legal mesmo para ter uma noção, assim, e aprender um pouco sobre como é que é essa parte de tomar decisão mesmo, para que lado ir, dependendo da análise que você está fazendo. O HalfTap é um jogo mais para
testar realmente noção espacial, também para passar um pouco de raiva. Então, se você está muito tranquilo, testa RedTap e é um pouco desafiador, mas talvez um pouco irritante. E o Planetune é para fazer música com planetinhas. Então, são experiências que eu tive aqui de apps mesmo. Aí eu queria começar trazendo esses pontos aqui do porquê que a gente desenvolve ferramentas especificamente de bioinformática. Eu acho que além, né, de, claro, às vezes pagar conta mesmo, né, então a gente quer resolver um problema, então a gente tem uma coisa que a gente quer resolver, um problema que a gente encontrou, que alguém falou pra gente, enfim, algo desafiador. Ter um problema para resolver, eu acho que é imprescindível, né, se você não tem problema para resolver, não tem por que você fazer alguma coisa, né. Às vezes a gente quer publicar um artigo, né, sobre a ferramenta também, e também a aplicação dela, e, né, às vezes varia. Idealmente também, sei lá, algumas pessoas querem ficar ricas, né, pode parecer o mais difícil, ficar rico, resolver um problema, publicar um artigo e ficar rico. Então, às vezes é complicado. Mas acho que eu queria trazer esse aspecto, assim, que normalmente tem esses pontos aqui principais que a gente considera objetivamente, assim, né, e acho que entra nesses aspectos. Aí também, só para a gente estabelecer também o que a gente vai falar e o que a gente não vai falar, conversar nessa apresentação a priori, claro que as perguntas podem ser de outras coisas, eu quis trazer essa visão geral aqui, né, então, quando a gente vai desenvolver uma ferramenta, a gente tem um problema, que é algo que incomoda ou atrapalha, a gente normalmente tem uma ideia, que é uma forma de resolver o problema, e é muito comum já sair direto codificando, né, então implementar a solução, seja um script Python, alguma coisa assim. E nesse ponto agora, que eu queria deixar, digamos assim, estabelecer que a gente vai conversar nessa palestra sobre encontrar problemas, porque a gente justamente está tentando falar do mercado atual, então a gente tem que encontrar problemas reais, né? A forma de resolver, então como que vou resolver esse problema? Vai ser uma ferramenta mesmo? Enfim, o que eu vou fazer? Eu pretendo não falar da parte de codificação, mas se alguém quiser conversar sobre tecnologia mesmo, assim, seja para desenvolvimento de ferramenta web, pacote Python, o que for, assim, a gente pode conversar, também pode fazer perguntas sobre isso no final, pode me mandar, no final também vai ter meus contatos, pode também escrever para mim no LinkedIn, em qualquer lugar, que a gente conversa também, sabe, sobre, sei lá, Flask, Node.js, essas coisas, Python, arquitetura, enfim, o que achar interessante. E a gente vai falar também de uma coisa que vem depois da codificação. Então, a gente vai falar antes e depois de escrever código, e a gente não vai falar muito de código. E é basicamente isso que eu queria pontuar aqui. Então, mais especificamente, a gente vai abordar, então, como que a gente identifica um problema, se ele existe mesmo, se eu preciso resolver esse problema, se a gente precisa de uma ferramenta nova, ou, na verdade, talvez não precise, né? E se precisar, quais as funcionalidades, como que a gente elenca a funcionalidade de uma possível ferramenta, o que fazer antes de codar e o que fazer depois. Então, é basicamente isso. E a minha ideia aqui, com essa apresentação, é construir uma árvore mesmo de conhecimento. Então, eu vou falar, às vezes, alguns termos que, se por acaso eu não expliquei, pode também perguntar no final nas perguntas, daí eu explico melhor. Alguns termos de design ou de não relacionados exatamente a código, que pode, às vezes, gerar alguma dúvida, mas eu vou tentar explicar tudo. Só que eu acho que muitos dos termos mesmo é a mesma construção do conhecimento. Então, se alguma coisa você teve curiosidade, quer saber mais sobre, é só realmente dar uma pesquisada ou também perguntar para mim depois, não tem problema. Mas a gente vai tentar construir mesmo essa árvore aqui com pontos e coisas que a gente precisa considerar, e é basicamente isso, assim. Então, partindo disso, vamos falar sobre problemas que realmente precisam ser resolvidos, porque às vezes nem todos os problemas a gente tem que resolver, porque eles na verdade não são problemas. Então, qual que é o principal ponto? A gente precisa entender um problema antes de resolver. E como é que a gente entende um problema antes de resolver? A gente conversa com quem convive com o problema. Então, a gente pode fazer pesquisa qualitativa, quantitativa. A gente, acho que é bem comum, né, para vocês, esse pesquisa qualitativa e quantitativa na academia, assim, né, tipo, é comum a gente falar sobre isso. Mas no caso, por exemplo, disso que eu estou querendo dizer, é no ponto de pesquisa com o usuário. Então, que aborda muito aquilo que a gente conhece como está envolvendo aquilo com a experiência do usuário. Então, você tem uma pesquisa com o usuário que envolve a experiência do usuário enquanto ele usa algum software ou enquanto ele tem algum problema.
ou convive com o problema. Não necessariamente o problema está vinculado a um software, né? Tipo, o problema normalmente não tem um software envolvido. Então, a gente vai fazer pesquisa quantitativa para encontrar valores, números, dados demográficos, né? Então, quantas pessoas convivem com esse problema, onde que esse problema é mais comum, esse tipo de coisa. A qualitativa seria mais uma coisa assim, são coisas, insights mais profundos, normalmente. Então, a gente pode, por exemplo, fazer uma entrevista com alguém específico, conversar, ver o dia dela e como que ela resolve certas coisas, para tentar pegar alguns insights mais realmente pontuais, assim. Não é uma coisa, assim, numérica, né? Então, são mais experiência profunda de alguém. Isso pode ser feito também lendo um artigo, né? Por exemplo, às vezes tem alguns artigos qualitativos que contam a experiência das pessoas em alguns aspectos. Então, dá para também fazer isso. Não precisa exatamente conversar com alguém, você pode fazer pesquisa na internet mesmo. Mas é legal conversar com as pessoas mesmo. Então, você pode observar, né? Então, às vezes está no laboratório, isso acontecia muito comigo. Quando eu entrei na faculdade, depois de um tempo, acho que no primeiro semestre já, entrei num laboratório, que é o Laboratório de Genética Molecular Humana. E lá eu observava muito as pessoas, como que era a vivência delas e como que elas tentavam, como que elas interagiam, né, com os problemas biológicos, no sentido de como que eu poderia ajudar, né? Às vezes a gente, observando assim, a gente tem alguns insights, algumas ideias legais. Mas não só observe, tente conversar com as pessoas, que é importante. Porque, basicamente, assim, o que eu quero dizer a gente precisa de dados, certo? Quando a gente está fazendo uma pesquisa científica, a gente precisa de dados para embasar como é que a gente vai agir e embasar também a nossa discussão e tal. É a mesma coisa aqui. Tem que tentar sair do que a gente acha, mas sim daquilo que tem dados e aquilo que é mais, assim, é uma base mesmo, sabe? Tipo, então, colete dados, analise os dados sobre a pesquisa, sobre o problema das pessoas, né? E tente agir em cima disso. E como também é muito interessante, assim, existem métodos para isso, né? Não é uma coisa assim, assim como a gente está bem acostumado com metodologia científica, etc., existem métodos de design que ajudam a gente realmente para resolver qualquer problema, quase, né? Mas quando eu falo design, gente, eu queria só também pontuar que não estou falando de design gráfico, sabe? Fazer uma tela bonita, não é nada disso. Design como um processo, design tem tudo, né? Então, design como ferramentas de design que estão ali para nos ajudar a pensar, para idear, para encontrar problemas, para pesquisar, etc. É basicamente isso. Então, esse é um ponto bem importante. Design aqui não é design gráfico. Aí, como eu tinha comentado ali, né? Então, conversar com quem tem o problema. Tá, a gente pode conversar entre aspas, né, com pesquisa quantitativa. Então, eu faço um formulário online, é bem comum, né, a gente fazer, por exemplo, em hackathon, fazer um formulário online para perguntar algumas coisas e ter alguma ideia de se as pessoas têm realmente aquele problema ou não, que dificuldades ela tem. Questionários fechados, né, desk research, que no caso é pesquisa online mesmo, então eu vou lá atrás de dados, assim, 50% do mercado faz assim, tem aquele outro. Então, esse tipo de coisa que a gente normalmente até agrupa em dado de pitch, né, esses dados de porcentagem, etc. E de locais também, né, tipo, demográfico. Sobre onde, quando, quem, né, tem esses problemas, só que vinculado a número, né, não uma coisa tão, não está exatamente vinculado a uma coisa, uma história, né, a alguém específico. Tem que ter uma coisa mais numérica, assim, tipo, para você embasar seu raciocínio. Normalmente a gente precisa disso para pitch, por exemplo. E é bem importante. Tá. Só que o qualitativo, ele é muito bom. Inclusive, assim, quando eu vou fazer, quando eu não tenho tanto tempo para fazer uma pesquisa, digamos assim, eu preciso que 2 dias, eu preciso investigar esse público e saber que problemas eles têm. E isso vale, gente, para bioinformática também, sabe? Tipo, então, eu tô falando às vezes de uma forma geral também, porque eu não sei até que ponto todo mundo aqui desenvolve ferramenta de bioinformática especificamente. Mas isso serve para vários, na verdade, isso existe, né, fora desse contexto, basicamente. Mas o que eu gosto bastante de fazer quando eu tenho um menor tempo assim para fazer pesquisa com pessoas usuárias é a entrevista qualitativa. Tipo, eu adoro fazer isso. Então eu vou lá, eu identifico quem são as pessoas que possam ter esse problema, né? E daí eu vou conversar com essas pessoas e pergunto, só que eu não chego a falar, você tem esse problema. Eu pergunto, como é que você resolve isso? Como é que é teu dia nisso? Como que eu não sei, por exemplo, assim, você perguntaria, como que você, me conta aí, como é que você faz as análises de variantes? Daí a pessoa vai te contar, eu coloco no GV, daí
eu recebo um VCF, mas antes, na verdade, eu passo no VAR, entendeu? Tipo, então a pessoa vai te contar, ela vai te contar os passos do que ela faz, e você vai ouvindo e tenta pegar alguma coisa ali, que, tipo, opa, talvez aqui eu pudesse melhorar, sabe? E também, né, como eu comentei, pesquisa desk research, né, também pesquisa online, funciona muito bem para alguns casos, assim, nesses tempos, estava fazendo uma pesquisa sobre acessibilidade na saúde, então, assim, a gente conversou com algumas pessoas, mas encontrei alguns artigos muito legais, bem descritivos, assim, de como que era para as pessoas, né, ao acesso à saúde quando elas têm alguma deficiência. Então, é interessante, também tem como fazer isso, sabe? Tipo, quando você não consegue falar com alguém, mas normalmente procure falar com pessoas. É melhor. Porque essa parte, assim, é sobre as pessoas mesmo, como que elas convivem com aquele problema. Se essa pessoa é você, tente achar mais gente que tem o mesmo problema, porque é difícil que só você tenha esse problema, sabe? Então, tem uma metodologia, como eu comentei, né? Tudo tem metodologia aqui. Design tem muita metodologia. Claro que você não precisa levar tudo ao pé da letra. Você pode aplicar uma coisa diferente, pensar, putz, isso aqui não serve muito para mim, isso aqui serve, não tô afim de fazer assim. Então dá para dar uma ajustada. Mas matriz CSD, eu acho que ela é ótima. Ela é, para mim, o meu coringa, assim, que ela serve para qualquer momento. Porque ela ajuda você a entender o que você já sabe, o que você talvez saiba e o que você não sabe mesmo, que você vai ter que pesquisar. Então, basicamente, a matriz CSD é o seguinte: você vai levantar tópicos daquilo que você tem certeza, suposições e dúvidas, bem desse jeito que está aí. Normalmente a gente daria para fazer, isso aqui é feito remoto, né? Então, nessa ferramenta chamada Miro, também daria para fazer naquela do Google, que tem uma, que é Jamboard, eu acho que chama, daria para fazer também. Mas, basicamente, sim, certeza é aquilo que não tem dúvida, sabe? Tipo, não é uma suposição de uma dúvida. Tem algum valor já junto daquilo, uma porcentagem, ou é realmente, não tem, sabe, uma coisa científica já, assim, dos pontos, né? Tipo, uma coisa já não tem uma certeza. Suposições estão ali no meio termo, assim, tipo, uma coisa que talvez você ache que é, assim, entendeu? Tipo, eu acho que as pessoas têm dificuldade de usar ferramentas no terminal. Eu acho isso. Isso não é exatamente uma certeza, né? Mas é quase uma certeza, mas entendeu? Tipo, era melhor verificar antes. E dúvidas são coisas mais gerais, assim, sobre o problema. Tipo, dá até para ser bem geral, assim, sobre coisas temáticas, mesmo assim, o que é isso, sabe? Por exemplo, você quer estudar, resolver alguma coisa em ferramentas de variação do número de cópias. O que são variações do número de cópias? Isso é uma pergunta válida, uma dúvida, que você pode esclarecer com um especialista, por exemplo, ou procurar na internet, sabe? Agora, quando envolve experiência, daí talvez é melhor conversar com pessoas mesmo, tipo, então, eu quero fazer uma ferramenta nova focada em variação do número de cópias, com quem que eu falo? Entendeu? Tipo, isso é legal, entendeu? Quem que faz isso aqui que eu conheço? Que problemas que essa pessoa está tendo? Como é que é o passo a passo? Sabe? É aí que você identifica coisas que você pode melhorar. Às vezes você está pensando numa coisa que, teoricamente, ninguém está fazendo, né? Então, talvez você tenha um pouco mais de dificuldade para conversar com as pessoas, mas é meio difícil isso. Tem uma coisa que eu aprendi, que às vezes uma coisa é você saber que você tem que conversar com as pessoas para saber se os problemas existem. Outra coisa é você conversar com as pessoas do jeito certo. Esse livro aqui me ajudou muito. E ele é bem pequeno, assim, ele tem umas 190 páginas só, e acho que deve estar uns R$ 25 na Amazon, uma coisa assim, que é o Teste da Mãe, do Rob Fitzpatrick. E ele te ensina, assim, a pensar mesmo, assim, tipo, fazer perguntas, porque, basicamente, assim, se você tem uma ideia, você pensou uma coisa bem simples lá que na sua concepção, vai facilitar a vida da pessoa para fazer uma tarefa X. E para você, é claro que, nossa, vai realmente funcionar tudo. Mas, na verdade, e a pessoa, quando você apresenta a ideia para ela falando sobre, por exemplo, eu vou resolver esse problema para você, pode ser? Dificilmente alguém vai te falar que, putz, não era bem isso que eu queria, sabe? Tipo, isso não vai resolver o meu problema. É muito difícil isso acontecer, sinceramente. Então, o melhor é, assim, aprenda a perguntar de um jeito que você não expõe o teu ego. Esse livro te ensina a fazer isso. E também avaliar se essas perguntas foram boas e os resultados das entrevistas. Eu achei muito bom. Eu gostei muito. Depois que eu li esse livro, eu já consegui resolver vários problemas, assim, resolver sem resolver. No caso, eu falei, nossa, esses tempos eu fui, por exemplo, eu precisei ler a LGPD. Aí eles, texto, né, jurídico sempre tem um link com outro parágrafo, o caput do parágrafo, etc. E daí eu achava aquilo meio chato, assim, né? Tipo, então eu tô lendo aqui, daí ele fala de um parágrafo, meu, eu não tenho um link pra ir até lá. Daí eu falei, nossa, eu podia fazer isso, né? Daí eu falei, não, calma,
Então, antes de fazer essa ferramenta que vai linkar as coisas aqui do texto jurídico, deixa eu falar com meus amigos advogados e ver como que eles fazem para ler as leis. Aí, do jeito que eles me contaram, eu falei, não, depois eles estão tão acostumados que eles nem passam por esse problema, sabe? Tipo, eles não chegam, não serviria para eles aquilo, sabe? Que para mim, naquele momento, ia ser ótimo. Mas é que eu realmente só comecei, só serviria, digamos assim, para um público muito específico. Então, eu resolvi o problema sem precisar, na verdade, o problema não existe para aquelas pessoas, sabe? Então, é basicamente isso que esse livro ajuda muito a fazer isso. Então, se você quer aprender a fazer perguntas certas para validar uma ideia, seja de bioinformática ou de outras coisas, eu acho que esse livro ajuda bastante. Tem uma coisa bastante importante em relação da pesquisa, que é a documentação. Então, você precisa organizar aquilo que você perguntou de uma forma que seja fácil de acessar depois e também para você poder visualizar mesmo e tirar alguma conclusão daquilo, porque se a pesquisa estiver mal organizada, você também não consegue pegar os insights e descobrir os problemas reais. Esse exemplo aqui, por exemplo, do lado direito aqui, é um print de um dos hackathons que a gente participou esses tempos, que é o Mega Hack, e essa documentação foi feita no Notion. Então, isso aqui a gente fez, cada link aqui desse, né, tipo, o que achamos dos desafios, link de Desk Research, é uma página. Então, eu clico lá e vou navegando na documentação. É super legal. E ele ajuda muito a organizar. Daí, o Notion é tão legal que ele merece um slide só dele. Claro que você pode também usar a planilha do Google Drive, por exemplo, sabe, gente? Só que essa ferramenta, ela é gratuita se você tem para e-mail, por exemplo, institucional, né, educacional, e também para pequenos grupos, assim, né? Então tem até e sozinho você pode usar à vontade, mas ela é muito boa para se organizar mesmo, então ela deixa você criar tabelas, por exemplo, ele tem um exemplo de uma tabela, né, páginas, ele é colaborativo, então você pode chamar pessoas para trabalhar com você, e o que eu mais gosto é que deixa você usar emoji à vontade, né, tipo, então ele é todo feito, assim, emoji-driven mesmo, assim, você escolhe as coisas e vai pondo os emojizinhos, fica tão bonitinho. Aí, por exemplo, aqui, essa tabela que está aqui atrás, ela tem, né, a pergunta, tipo, quem respondeu, resposta, etc. Que é o jeito que a gente organizou para responder perguntas da onde? Da matriz CSD. Então, a gente fez a matriz CSD no Miro, pegou as dúvidas e as suposições e foi responder elas de alguma forma. E a gente colocou e documentou isso numa tabela no Notion. Poderia ser uma planilha no Drive, tranquilo, mas a gente preferiu usar o Notion. Aí, quando as coisas vão sendo agrupadas e organizadas, não ganha sentido. Eu acho que isso aqui é muito comum, né? Na pesquisa a gente faz isso, a gente agrupa as coisas, a gente organiza, a gente faz, mas talvez a gente não tenha esse hábito quando a gente vai desenvolver uma ferramenta de bioinformática mesmo, sabe? De fazer esses passos para isso. E que faz muita diferença. Então, depois que você pesquisou, fez a pesquisa com suas pessoas usuárias, você identificou alguns problemas interessantes, você escolheu alguns problemas, né? Tipo, então, às vezes você não consegue resolver todos os problemas. Tem que escolher alguns específicos, porque às vezes são muitos. Mas como é que é essa solução? Como que as pessoas resolvem isso agora, né? Isso é uma coisa importante. Como as pessoas resolvem isso no momento? Isso também tem que estar no radar das perguntas. Então, supondo que agora você, até coloquei entre aspas, escolhidos, porque na verdade eu estou assumindo que você não vai conseguir resolver todos os problemas que você encontrou naquela pesquisa que você fez relacionado àquele assunto. Como que isso já é resolvido? É uma pergunta que você tem que se responder. Esse problema que você escolheu. No caso da bioinformática, o que eu faço bastante às vezes não é nem que eu queira desenvolver uma ferramenta, né? Eu só quero fazer uma análise. Então, o que eu faço, eu olho o PubMed, pergunto para as pessoas, né, que já fizeram essa análise, por exemplo. Olho no BioTools também. Antes eu usava aquele Omics, mas acho que ele não está funcionando mais. Então, eu busco por ferramentas nessas bases. É bem comum, assim, fazer isso. Se eu for, na parte, quando desenvolver uma ferramenta, eu prefiro fazer uma busca mais profunda, até pensando, assim, em revisão integrativa, assim, buscar por palavras-chave que me levem a ferramentas daquele assunto específico, e eu realmente vejo todas, assim, tipo, eu leio um monte de abstracts dos artigos, que a maioria não é de ferramenta, né, mas eu tenho que ler para saber, e eu acho isso, eu gosto desse processo, assim, de ter bem organizado. Então, ferramentas se eu encontrei ferramentas que já resolvem, o que elas fazem? O que elas não fazem? O que pode ser melhor? Porque não é porque uma ferramenta já resolve aquele problema core ali de bioinformática que ela é a ideal, sabe? Tipo, não significa isso. Até, na verdade, é o contrário, assim. Por exemplo, eu encontrei muitas ferramentas que fazem detecção, variação do número de cópias, né?
mas elas têm vários problemas, assim, tipo, de utilização mesmo, assim, algumas são quase impossíveis de instalar, assim, porque não foi uma coisa pensada, entendeu? Tipo, mas é uma coisa que acontece, não tem o que fazer, mas só, realmente a gente tem que considerar tudo isso, sabe? Não é, a gente tá indo além do ponto de só resolver o problema central, tipo, detectar variação do número de cópias, fazer alinhamento, fazer não sei o quê. Não, é uma coisa, ou construir uma rede, ou enfim, o que for a análise. É além disso, a gente está construindo produtos também para outras pessoas usarem. Né? Então, tem um processo bem comum que a gente faz, então, eu encontrei ferramentas que resolvem. Como que eu sei que poderia ser melhor? Posso fazer um benchmarking, que é basicamente uma tabela. Então, tem as soluções que resolvem aquilo que eu quero no eixo X e no Y, funcionalidades. Então, por exemplo, tem essa aqui. Veja que nem nem tá perguntando, por exemplo, essas são ferramentas de detecção de variação do número de cópias. Não tá nem perguntando se ela detecta variação do número de cópias. Isso é uma coisa assim dada, né? Tipo, se a ferramenta faz isso, eu tô usando que ela faz isso. Tudo bem que eu posso daí analisar também os algoritmos, né? Mas daí é também outro benchmark que você pode fazer, entendeu? Tipo, qual normalização, essas coisas assim, você faz ali e vê quais são as diferenças. Mas basicamente resulta numa tabelinha assim, e daí você vai saber quais são os diferenciais, assim, o que você está resolvendo diferente, o que você está fazendo, que está agregando valor também àquela core de solução que você está se propondo a fazer. Às vezes, uma coisa assim que é um pouco triste, talvez, assim, né, é que mesmo que você desenvolva, às vezes, uma ferramenta de informática que seja, a experiência de utilização dela seja muito melhor, não significa que você vai conseguir publicar um artigo tão fácil assim, só porque a tua experiência é melhor, sabe? Tipo, então realmente tem que pesar aí o que você está fazendo nesse sentido. Então, vamos lá. Identificamos um problema porque a gente pesquisou. Ou porque a gente recebeu um problema específico. Também acontece, eu sei que acontece isso, né? A gente recebe uma demanda, eu não consigo fazer isso aqui, não, testei as ferramentas, não gostei, então, tipo, tem demandas assim, vindas também, do projeto, etc. Sei quem faz, já comparei. O que eu posso fazer de diferente, né? Então, levantamento de funcionalidades mesmo. Então, decidi aqui agora que eu vou fazer uma ferramenta nova. O que vai ter nessa minha ferramenta nova? O que é bem comum a gente fazer tipo, brainstorming, assim. Então, que é bem comum, acho que bastante gente conhece, né? Tipo, é basicamente você começar a elencar suas ideias e falar com outras pessoas. É legal ter mais gente, porque a ideia é construir um conjunto, né? Tipo, mas se você está sozinho, veja se você não consegue pelo menos uma colega de laboratório para te ajudar e tal, a realmente fazer esse levantamento de ideias. Mas, além de levantar ideias, funcionalidades, coisas pontuais que você vai resolver, você precisa também elencar, assim, o que precisa existir, o que deveria, o que poderia, porque, realmente, se você deixar assim, você vai pensar em funcionalidades infinitas. Então, é bom elencar, realmente ver o que priorizar mesmo assim as funcionalidades para decidir por onde que você vai começar depois da implementação, tá? Isso também é uma tabela, né? Então, você organiza ali as funcionalidades e depois elenca elas de acordo coloca uma categoria, né? De quanto que ela é importante para o teu sistema existir. Então, eu estou fazendo uma ferramenta, por exemplo, de detecção de variantes no número de cópias. O que ela precisa fazer? Detectar variantes no número de cópias. Mostrar o resultado, entendeu? Tipo, são coisas assim que não tem como existir, né, sem fazer aquilo. Mas daí poderia ter um plot direto para o artigo? Poderia, entendeu? Deveria, não sei. Daí é uma coisa também que você tem que avaliar com o teu tempo. Envolve o tempo também, o tempo que você tem para fazer uma coisa. E recurso humano, né? Um ponto de atenção no brainstorm que eu queria trazer é que as pessoas, eles são tímidas. Então, você pode ter um time ali de 3 pessoas. Organizou uma reunião para as pessoas te ajudarem a elaborar mais sobre aquele problema, etc. Sobre soluções, né, para aquele problema. E às vezes as pessoas não falam, sabe? Então, o que você pode fazer, brainstorming não precisa ser uma coisa desorganizada, ele justamente pode ser completamente estruturado. Então, uma vez de cada de falar uma coisa, dá para ser escrito, então, tipo, assíncrono também. Então, 5 minutos para cada um escreve aí algumas ideias, e a gente vem discutir as ideias depois, porque elas estão escritas, a pessoa teve tempo para pensar. Mas é legal ter o tempo que a pessoa pensa em cima da ideia do outro, que isso faz muita diferença. As pessoas colaborarem, assim, em cima
de soluções, propostas de soluções, né? É assim que, às vezes, nascem as melhores ideias, assim, né? Tipo, na verdade, é um combinado de pequenas ideias de pessoas diferentes. Então, tá. Então, se eu já defini minhas funcionalidades, eu achei o meu problema, defini que vou fazer mesmo, resolver uma ferramenta, precisa, não, esse problema não está sendo bem resolvido atualmente. Já sei as funcionalidades, agora já posso codar. Então poderia, mas queria trazer esse ponto que eu acho que é melhor planejar um pouco mais. Se você, por exemplo, a sua ferramenta, a sua solução é uma solução web, seria interessante você fazer um negócio que chama, pelo menos, um negócio que chama Rabisco Frame, que é desenhar as telas no papel mesmo, e tentar planejar alguma coisa ali, como é que seria a interação da pessoa com o seu sistema. O Rabisco Frame ele é perfeito para ferramentas de web mesmo. Dados. Por exemplo, que dados que você vai precisar? Dados sei lá, do Biomart, você vai baixar algum dado, onde você vai guardar, como é que você vai armazenar, é importante ter isso em mente. No caso, por exemplo, de ferramentas web, tem que ter atenção à LGPD, não importa que você talvez não precise, porque seu projeto passa pelo CEP, mas uma ferramenta web já é outra história, né? Tipo, ela não está sob responsabilidade daquilo que você passou no CEP, né? Então, atenção. Defina o que você não sabe fazer. Às vezes você está resolvendo um problema muito complexo, realmente existem esses problemas justamente na área de biológica, né? Enfim. E daí é interessante antecipar esse tipo de coisa. O que eu não sei resolver ainda? O que eu vou precisar de ajuda? O que não sou só eu que faço? Que daí você pode planejar teu projeto também. E mesmo que você não vá fazer, por exemplo, uma interface gráfica, existe todo um conceito de quais são as melhores palavras para você usar, por exemplo, na sua linha de comando. Tipo, existe isso, sabe? Então, você pode trabalhar melhor nisso, assim, e pensar, esse comando que eu escolhi aqui, ele tá realmente fazendo sentido? As pessoas que vão usar, elas vão ter que ficar relembrando toda vez, de novo, tipo, ou vai ser fácil, sabe? Tipo, vou usar aqui e vou saber o que a ferramenta tá fazendo pelo comando. Isso é importante também, sabe? Então, tudo é importante nesse sentido. Eu acho que várias coisas aqui a gente acaba fazendo um pouco instintivo, né? Tipo, é instintivo quando você vai desenvolver uma ferramenta e ela, tipo, você vai organizar os dados, é quase instintivo, né? Só que é bacana ter isso documentado também. Os dados, escrever em algum lugar, pode ser no próprio Notion, né? Então fica bem legal, assim. Esse aqui é um exemplo de Rabisco Frame, então você não precisa ser nenhum artista para fazer isso aqui, para desenhar uma coisa, para tentar tirar uma ideia da sua cabeça, né? Como que seria a interação. Às vezes você pode olhar, busque por referências, né? Então você vai fazer alguma ferramenta específica, dá uma olhadinha em ferramentas, em pontos que resolvem aquilo que você quer ter no seu software. Aí você consegue se espelhar nos outros. Porque alguém já resolveu aquele problema, né? Tipo, às vezes você não precisa resolver aquele problema, daí você foca menos nisso, sabe? Mais naquilo que você quer produzir. Mas é importante que tenha algum sentido, né? Se você vai fazer uma interface web, por exemplo. Então, o Rabisco Frame é super legal. Dá também para fazer protótipo em Figma, etc. E Figma é um software de design, perdão, que você pode fazer desenhos das telas, ao invés de fazer assim, rabisco frame no papel, ele te oferece pequenos bloquinhos e tal, para você ir montando e fazer na tela. Você pode fazer realmente tudo lá, assim, uma tela muito com alta definição, mas também você pode fazer o rabisco frame nesse software. E o Figma é super legal, porque é colaborativo também. Né? Tá. Esse livro aqui, se você está fazendo um sistema web, ou algum aplicativo, né, é super legal. Tipo, porque ele vai te trazer, é uma leitura rápida também, ele não é tão longo, é uma leitura fácil, porque ele é um pouco pensado para não designers, então isso é legal, então tenta buscar livros assim que não são necessariamente, aquele também, o Teste da Mãe, na verdade, também é para pessoas que não são designers, é para pessoas que têm um interesse, né, mas que realmente trabalham mais codando, ou enfim. E é muito legal, porque daí você começa, esse livro te traz pequenos pontos de experiência das pessoas em relação aos sites, para você ali bem mastigado mesmo, sabe? Então você começa a identificar coisas que você poderia fazer melhor ou fazer, né, fazer diferente nos produtos que você está fazendo. E ajuda muito. Eu achei muito bom, assim, coisas bem simples, assim, tipo, uma página de vida, coisas de navegação, sabe? Da estrutura do site mesmo, porque existe meio que uma regra para isso já, sabe? Porque já foi muito testado e muito feito. Não tem por que reinventar a roda. Então, tô falando disso porque é muito simples, na verdade. Você vai ler o livro ali, você vai aprender
e talvez precise se esforçar um pouco mais, assim, para aprofundar, mas são coisas que fazem sentido, sabe? Ainda mais pra gente que está acostumado com academia, uma coisa mais lógica, uma coisa mais metodológica, você a receita tá ali, sabe? Então ajuda muito. Eu achei muito bom esse livro, eu gostei bastante. Super recomendo também. Aí tá, né? Então a gente ficou um tempo ali que a gente elencou as funcionalidades, daí, tipo, blá blá blá, do Rabisco Frame, não sei o quê, mas isso eu vou perder tempo, né? Tipo, talvez alguém tenha pensado em, já vou mesmo ficar desenhando ali, tipo, e documentar isso, não, senhora. Porém, não é perda de tempo. Por exemplo, tem esse artigo aqui do Ensemble, que é do pessoal que desenvolve o Ensemble, certo? Que é um browser, né, de dados dinâmicos. Eles, aí tem aquela Paula de Matos, é a designer desse trabalho, uma das designers, e esse artigo de 2012, e eles trouxeram essa perspectiva, assim, que a bioinformática encontra o user-centered. O que é esse user-centered, né? O centrado no usuário. É uma característica dessas várias metodologias que eu estou falando sobre, mas não disse exatamente quais são, de ser centradas no usuário mesmo. Então, você olha para a sua pessoa usuária, você conversa com ela, é ela que importa para a tua solução. Então, a investigação é toda feita em cima da experiência da pessoa. Então, e é legal, esse artigo é super legal, inclusive, vocês podem pedir para mim por os contatos que eu vou deixar no final, eu mando o link depois e tal, porque ele passa até uma receita, assim mesmo, de um pouco como fazer. E isso é legal para quem está começando. Então, ele comenta, olha, faz a pesquisa do usuário, no segundo quadrinho ali, né, no terceiro, a parte de design, que envolveria, por exemplo, o rabisco frame. A quarta a gente já vai falar, já comenta ali sobre o user testing, né, e como, na verdade, o que fica evidente aqui, assim, é que é uma coisa cíclica, né? Então, você não precisa seguir uma linha o tempo inteiro e nunca mais voltar. Na verdade, isso é ruim, né? Até pensando, uma coisa que a gente nem tá falando aqui, porque a gente tá falando de muita coisa. Em desenvolvimento ágil, é muito comum ser um ciclo, né? Então, você tem aquilo que a gente chama de um período curto de desenvolvimento de algum valor, de alguma coisa naquele seu produto, que é o sprint, e, idealmente, você, no final do seu sprint, você testaria se aquilo tá bom. E você pode até voltar, né, para fazer pesquisa do usuário de volta, inclusive é o seu usuário que testa. Então, quanto antes você testar, melhor você vai ter uma noção do que está dando certo ou dando errado, até insights, coisas que você não pensou, porque às vezes as pessoas elas têm pensamentos diferentes quando elas entram em contato com o produto. Mas esse artigo aqui é muito legal, vale muito a pena ler. E, para, né, fechar no ponto, não é perder tempo? Não. Por quê? Porque eles achavam que esse trata de uma ferramenta bem específica de enzimas do pessoal do Emble. É um browser de 2012, né? Aí eles começaram a fazer pesquisa e o tempo que eles achavam que ia levar para desenvolver, sendo uma pessoa desenvolvedora full-time, né, período integral, ia ser 2 anos. Mas, na verdade, eles economizaram 7 meses. Somando, né, o design foi 9 meses e desenvolvimento foi 6 meses apenas. Porque provavelmente eles devem ter tirado algumas funcionalidades que não precisava, eles investigaram coisas mais específicas. Então é super vantajoso. Eles, ao invés de gastar mais tempo, não foi nem o equivalente que eles acharam que eles iam gastar. Eles economizaram 7 meses, entendeu? Então, isso aqui é só um caso que eu estou trazendo, assim, de ferramentas de bioinformática, mas tem muito estudo, assim, sobre como empresas que tratam, que têm essa percepção de utilizar as ferramentas de design na produção dos seus produtos, né, produção dos seus produtos, no desenvolvimento dos seus produtos, elas acabam sendo mais coesas mesmo, e desenvolvem uma coisa melhor. Tá. Aí, só agora para recapitular de novo, né? Onde a gente tá, onde a gente chegou. Porque eu sei que eu tô falando bastante coisa, talvez tenha deixado alguns pontos de dúvida, mas realmente, assim, eu tô tentando trazer umas palavras-chave, assim, que dá para pesquisar depois também e se informar, mas também perguntar. Então, manda ver nas perguntas aí. Então, a gente falou sobre pesquisa com pessoas usuárias, investigação investigação e descoberta de problemas, né? Detectar soluções existentes, então, como que esse problema é resolvido? Não necessariamente é uma solução de informática, pode ser uma solução gambiarra, assim, né? A pessoa pode inventar qualquer coisa para resolver o problema. A gente aprendeu como avaliar soluções existentes com benchmarking, né? Elencar funcionalidades, no caso, ideação, né? Tipo, brainstorming é uma delas. Um pontinho aqui, caso você se ache uma pessoa não criativa, tem técnica para isso também, né? Técnica para tudo design. Dá uma procurada no design thinking. Tem técnicas muito legais para ideação mesmo, para você ter ideias. É super divertida.
Tem algumas que você junta, por exemplo, duas palavras que não tem muito a ver e tenta criar um produto com aquilo. E vai dar certo. Eventualmente, você vai ter uma ideia com o produto que você precisa. Você começa, tipo, uma brincadeira com a sua equipe, é um processo divertido e sempre dá certo para ter ideia no final, é bem legal. Tá, daí então você tem várias funcionalidades elencadas, você prioriza, né, para saber justamente, para tentar ver o que você vai entregar primeiro, o que você vai entregar depois. E, como eu tinha comentado, né, tem métodos para todas as etapas. Então, todas elas têm alguma etapa de algum método para te ajudar, de design. Então, o que a gente vai fazer de conta que você desenvolveu o teu produto, tá? Então, a gente não vai falar sobre tecnologias de desenvolvimento. A gente vai falar, então, já tem nesse ponto aqui agora, a gente já tem o problema, já ideou, já está desenvolvendo uma ferramenta, tá? E o que a gente vai fazer com esse pedaço de software que a gente está construindo? A gente vai testar. Lembrando, não precisa desenvolver tudo para testar. Existem formas de testar sem codar, inclusive, mas a gente não vai entrar nisso agora, mas quem quiser saber sobre isso pode me escrever. Pensando em sprints, né, em desenvolvimento ágil, então desenvolve um pouco e já testa, né, com seus usuários. Um teste tem objetivo, né, e as pessoas envolvidas que vão testar seu produto. E os testes são essenciais, eles ajudam muito a identificar padrões para melhorias mesmo. Assim. Então, você vai conseguir construir um produto melhor se você testar ele durante o processo. Alguns pontos agora, supondo que você já está testando a ferramenta, você vai disponibilizar ela também. Então, lembrando, não precisa ser só no final, pode ser já um processo contínuo, né? Então, eu vou testar agora aqui, estou um mês desenvolvendo, já tenho algumas funcionalidades aqui, vou testar. Se é um pacote Python, etc., empacote ele, né? Coloque ele via pipe ou conda, porque ninguém merece ficar instalando 500 pacotes na mão ali para fazer funcionar essa ferramenta, entendeu? Tipo, empacote ela. Se é algo que você não consegue empacotar com pipe ou conda, containers, né? Containers, bem resumidamente, para não se aprofundar tanto, é uma VM leve, uma máquina virtual leve, por favor, não é uma máquina virtual, mas só para não demorar muito. Tem o Docker, tem vários, na verdade, mas tem o Docker que eu gosto muito, e o Singularity que eu gosto também. Uma coisa que eu gosto muito do Singularity é que ele não precisa ser usuário root para rodar. Então, se você está compartilhando ali num servidor que as pessoas não podem ter privilégio, root, etc., use o Singularity, que é legal. Se você tem uma pipeline, né, um script, alguma coisa assim, eu gosto de usar o SnakeMake, tem alguns outros também que fazem isso, mas é para organizar, né, pedaços de softwares, um ligando no outro, etc., né, um pipeline. Eu gosto do SnakeMake porque ele tem controle de estado, né, então se eu fui até um pedaço, ele vai saber que eu fui até ali, se deu algum problema na minha pipeline. Daí eu volto dali onde fui. Ele faz tudo isso para mim, então eu acho muito bom. Se você desenvolver uma ferramenta, pode ser em Python, tá empacotando ela com Conda, ou o que for, você precisa disponibilizar acesso com uma interface gráfica, use o Galaxy. Você vai ter que construir, tudo isso aqui envolve construir receitas, né? Então tem uma receitinha, um código ali para colocar o pacote no pipe, uma receitinha, um código para colocar no Docker, no Singularity, ou fazer seu SnakeMake. Da mesma forma, o Galaxy tem um jeito de você se comunicar com ele e a sua ferramenta vai ficar mais fácil para as pessoas usarem. Não fique fazendo análise para os outros. Tipo, é melhor você disponibilizar a ferramenta via Galaxy, as pessoas usam por ali, elas usam à vontade, do que você ficar gastando seu tempo repetindo análise, né? Eu acho meio chato, assim, do meu ponto de vista. Só outros pontos, então, isso aqui que eu acabei de falar, pense em quem vai instalar, tipo, eu particularmente acho que isso faz parte da experiência, instalar uma ferramenta, ela não pode ser muito difícil, muito demorado, assim, sabe, tipo, então, um comando, 2 no máximo, pense em quem vai fazer manutenção, essa pessoa pode ser você. GitHub, não falei muito, mas o GitHub, né, é bem conhecido, então é lá que você vai colocar teu código, seja ele aberto ou não. Eu costumo fazer assim, vou fazer uma análise RNA-seq, bem específica. Eu crio um repositório no GitHub, porque eu vou ter que reproduzir isso depois, talvez, né? Se alguém perguntar, se alguém pedir, é melhor você guardar isso. Inclusive, quando eu faço, por exemplo, uma análise específica, eu costumo criar um ambiente virtual mesmo, no Conda, com exatamente as versões que eu usei. Documentação. Não estou nem falando de você comentar o seu código, né? Tipo, na verdade, se você estudar um pouco sobre programação, né, clean, etc., você não comenta tanto o teu código, ele já significa tudo o que você quer. Mas tem alguns comentários, por exemplo, explicando a sua função, o que ela recebe, o que ela faz, etc. Isso é importante. Mas é interessante ter uma documentação mesmo como que eu uso essa ferramenta, sabe? Separado do código, né? Já aconteceu, por exemplo, de eu ter que ler o código para entender como é que passava um parâmetro ali, e isso, tipo assim, tudo bem, eu sei programar, né? Mas uma pessoa que não sabe, vai usar essa ferramenta, vai ser difícil para ela. Então, mas as pessoas continuam usando porque elas não têm muita opção, tá? De uma ferramenta gratuita, né, de alguns casos específicos não tem muita opção. Algumas ferramentas, óbvio que tem muitas opções, né? Mas algumas tem tanto.
Teste unitário para testar as funcionalidades principais, tudo, né? Mas se você não consegue fazer teste unitário de tudo, faça pelo menos das coisas principais. Se você não consegue fazer teste unitário mesmo, faça um teste de integração do começo ao fim, porque se der errado alguma coisa no meio, você vai saber no final. Só que aí você vai se complicar um pouco para achar. Padrões e projetos de software também super importantes. E arquitetura também, né? Então, a gente pode conversar sobre isso, pode conversar comigo, me chamar nas redes sociais, etc., no LinkedIn, para conversar sobre essas coisas também, se quiser. Só para a gente estar terminando já, então, aqui a gente tinha começado com uma coisa menor, né, uns passos menores, sobre como desenvolver uma ferramenta, agora eu trouxe aqui mais coisas, né, então a pesquisa, definição, ideação, prototipação, codificação e testes. Vocês vão ver que isso aqui tem metodologias de design que falam sobre isso, então eu não estou criando, não é nada novo aqui, sabe, eu só estou trazendo coisas e misturando elas com bioinformática. Mas tem aquilo que chama, se quiserem procurar por coisas mais específicas, Double Diamond, Design Thinking, essas coisas, para ajudar a gente a resolver uma coisa com uma certa ordem, colocar uma ordem ao caos, digamos assim. E, atenção, existem ciclos, e o ciclo não necessariamente é teste e pesquisa, o ciclo pode ser prototipação, inclusive é o mais legal, prototipa, daí você testa, daí você volta, e, sabe, pesquisa mais um pouco, então isso isso é aberto, sabe, tipo, é bem legal. Só algumas leituras e cursos, esse curso de UX Design super legal, do Robot Camps, teve esse ano, foi gratuito, por 2 aulas por semana, por 2 meses. Eu ficaria de olho, se eu tivesse interessado em estudar sobre UX Design, porque foi gratuito e foi muito bom, eu aprendi muita coisa. O livro, talvez eu não tenha explicado, né, UX Design é sobre a experiência do usuário, UX Experience, mas é sobre isso, basicamente isso, então, design, experiência do usuário. Teste da Mãe, né, o livro que eu comentei, do Rob Fitzpatrick, Não Me Faça Pensar, do Steve Krug. Instagram, procura lá por UX Design, se você está a fim de aprender sobre isso. E tem muitos perfis, assim, até não vou trazer um específico. E daí você vê o conteúdo, vê se gosta, se te agrega, daí segue ou não, né? Esse livro aqui é super legal, porque ele, além de explicar as coisas básicas que a gente precisa, às vezes, no dia a dia, né, os autores trazem uma história, assim, mesmo de cada crítica, às vezes, aos softwares, etc. Isso é muito legal, caso você queira entender melhor que problemas as pessoas encontram de uma forma geral, assim, de utilização de software. Esse livro aqui, eu não li ainda, porque ele não lançou, mas eu estava fazendo um curso de UX Writing, umas 2 semanas, ele foi indicado pelo professor Bruno, que é basicamente, né, essa pesquisa com o usuário, né, com sotaque brasileiro. Isso é super legal, por exemplo, se você está tentando fazer uma startup, alguma coisa aqui no Brasil, assim, talvez seja interessante você conversar, ter uma noção de como que você pesquisa com pessoas usuárias do Brasil, né, então isso pode ser legal. Aqui na esquerda, meu LinkedIn, também meu GitHub, né, @valengo, etc. Mas eu também tenho esse perfil no Insta, Andy Compartilha, eu compartilho algumas coisas sobre bioinformática, desenvolvimento de apps, jogos e coisas no geral, assim. E não sei se tem alguma pergunta aí, vamos ver, mas eu acho que é isso, gente. Certo, vamos lá então, para a parte das perguntas. O pessoal que está assistindo aí e quiser enviar pergunta no chat do YouTube, já tem algumas, tá, Andressa? Tá. Deixa eu ver aqui a primeira. Aqui. Bom, se alguém já quiser as redes sociais da Andressa, tá aí, tá? Depois também eu posso mostrar para o pessoal de novo. Aqui. Então, vamos lá. Ó, os conceitos da apresentação são de UX, que fala assim? Que fala isso? Design? UX Design. O X-Design confere o intercâmbio, houve incentivo em continuar essas práticas, além da sua formação de informática biomédica? Tá. Ó, o X-Design, na verdade, sim, tudo que eu falei aqui tem a ver com X-Design. Só que não foi no intercâmbio que eu vi sobre o X-Design. Eu vi no intercâmbio que foi só entre aspas, por favor, não entenda mal, né? Teve todas as outras coisas de engenharia médica que eu fiz, mas teve a parte do aplicativo, dos aplicativos, né? E ali foi desenvolvimento mesmo só. Tipo, a gente fez até pouca coisa de design na época. A parte mais de design na minha carreira, digamos assim, ela veio com a Apple Developer Academy, que é lá que eu tive uma formação mais... Estou tendo, né? Estou terminando agora. Um pouco mais teórica, mas ela não é tão teórica assim, sabe? Tipo, ela é mais prática, então tudo que eu falo que é mais prático, às vezes, se quer se aprofundar mais no teórico, também tem que, né, estudar um pouco mais, ou conversar com pessoas da área de design mesmo, né? Eu tô no meio termo ali, né? Mas a parte de UX, ela veio
durante a minha experiência na Academy. E daí, no curso em si de informática biomédica não tem, né, essa parte de UX até então, eu acho, né, não sei se não mudou, né, acho que, tem, sei lá, interação humano-computador, né, e tem engenharia de requisitos, etc. Só que é um pouco diferente, né, engenharia de requisitos você pensa no teu software, no teu produto, e em UX design você pensa na pessoa que vai usar. Então, realmente, você parte dos problemas da pessoa para daí pensar, né, mas são coisas que se conversam. E daí, basicamente, assim, a continuar com o UX design, não sei se eu entendi muito bem, mas na verdade foi uma coisa assim, eu estou estudando UX design, estou fazendo uma ferramenta de bioinformática, então, o que dá para fazer aqui, sabe? O meu interesse no futuro é produzir algum material com isso, sabe? Tipo, trazendo, assim, uns passo a passo com exemplos mais da área mesmo, sabe? Tipo, eu acho que poderia ser legal. Se você, quem quiser isso, me dá um oi lá no Indie Compartilha, que daí eu mando depois que eu fizer. Mas eu realmente estava pensando em fazer isso, assim, sabe? Porque eu sei que as coisas existem separadas, mas juntas às vezes não, sabe? Tipo, isso assim, usa essa técnica aqui para falar com os usuários de bioinformática, sabe? Então, basicamente isso, assim, não sei se eu consegui responder, qualquer coisa pergunta de volta alguma coisa que faltou. Certo. Tem mais uma pergunta aqui. Você também acaba sendo usuária das suas soluções? Como não enviesar suas hipóteses e perguntas de pesquisa? Como justificar sua solução com orçamento e tempo para o protótipo de alto nível? Tá, vamos lá. Sim, muitas vezes eu sou usuária da minha solução, principalmente no momento, acho que não, sabe? Porque eu não faço bem essa. Eu não, inclusive, eu prefiro desenvolver, né? Do que ficar analisando, usando a ferramenta para fazer análise, assim, interpretar depois. Eu gosto mais de desenvolver, mas acaba que eu uso também essa ferramenta. Então, sim, sou usuário. Para você evitar, por exemplo, o viés acontece sempre, né? Porque você tem a tua. Você é uma pessoa que tem as suas experiências da sua vida. É impossível você não. É quase impossível você não ter viés, né? Então, a gente fala muito de empatia, mas tem, na verdade, uma outra coisa que chama alteridade, né? Que é você se coloca no lugar do outro, de certa forma, mas você sabe que você não é o outro, entendeu? Você tem a noção que você está que você está fazendo uma pesquisa, que você tem essa responsabilidade de tentar entender as coisas sem passar a sua impressão, sem assumindo que você vai passar a sua impressão, mas tentando não passar, é bem complicado. Mas, tipo, por isso que envolve também outras pessoas, né? E tem essas estratégias, né? Então, eu tenho os dados aqui, os valores, o que as pessoas disseram. Você pode conversar com alguém, né? Tipo, a pessoa falou isso aqui, eu entendi isso aqui. Sabe que é isso mesmo? Sabe? Então, acaba sendo muito colaborativo, né? Mas, realmente, não... É muito importante isso. Você ter aceitar mesmo que você é uma pessoa com as suas experiências e você vai acabar imprimindo isso no seu produto, né? E você tem que tomar cuidado com isso, com o que você está imprimindo. Você acaba até sendo um ser político, né? Quando você está desenvolvendo software, querendo ou não, né? Tipo, você está trazendo aquilo à tua, né? Mas esse é um assunto, assim, Sim. também é bem outro, né? Mas a gente pode conversar outra hora. Aí acho que tinha mais alguma pergunta no final ali, né? Budget, né? Sim, você tem que tentar pensar no tempo que você tem, né? Se você vai fazer alta fidelidade ou baixa fidelidade, as coisas. Às vezes, realmente, não estou dizendo que dá tempo para fazer tudo, né? Do jeito que a gente idealmente queria, mas eu acho que o rabisco frame, pelo menos, é indispensável, assim, sabe? Vai te ajudar muito a fazer. E mesmo que no papel, assim, e depois compensa, porque você vai planejar e ver algumas coisas que você não vai precisar ter feito, sabe? Então, é muito mais difícil, você gasta muito mais tempo e dinheiro para mudar uma coisa que você codificou do que uma coisa que você, entre aspas, só desenhou, né, ou fez um software. Então, realmente tem até estudo quanto a isso, eu não tenho os dados aqui, mas tem, assim, quanto custa a mais você mudar uma coisa no código do que mudar na, no design mesmo, sabe? E às vezes, como eu comentei lá, né, aquele artigo lá do pessoal do Embol, eles economizaram tempo no final das contas, né? Fazendo um processo anterior. Então, e tem muito estudo sobre isso, assim, sabe? Tipo, falando sobre como o design ajuda mesmo, né? Mas lembre, não design gráfico, sabe? Tipo, você não precisa ser um artista para fazer isso, é design de as outras coisas de design, que é uma coisa muito abrangente. Então, vamos lá. A Lilian também fez uma pergunta, Lilian Oliveira. Ela pergunta o seguinte: já aconteceu com você de te pedirem uma ferramenta e depois, no processo de pesquisa, você descobrir que a ferramenta não era necessária? O que fazer? Às vezes, acho
que acontece isso, sabe? Tipo, todo mundo um pouco, assim, tipo, eu acho que é uma ferramenta que eu fiz na minha graduação, uma delas, não no TCC, no TCC eu já estava um pouco mais esperta, mas uma que eu fiz na IC, assim, acho que ela não é realmente grande novidade, sabe? Tipo, uma ferramenta para você detectar motivos de apresentação de antígeno, sabe? Tipo, então, sei lá, pequenas sequências em grandes sequências. Então, basicamente isso. Aí eu queria achar pequenas sequenciazinhas iguais numa sequência maior. E isso, meu, super já existia, sabe? Só que pra época talvez fosse bom pra mim, entendeu? Tipo, eu desenvolvi uma coisa, eu tava lá no terceiro período, acho que do curso, quarto. Foi interessante, né? Tipo, e a análise em si feita em cima daquilo foi legal. Então, na verdade, assim, você acaba não. O produto em si é menos interessante, mas a análise dele talvez seja. Só que o que eu recomendo, na verdade, é que tem que dar uma parada, né? Alguém te pediu uma coisa específica, você fala, calma, só deixa eu ver. Você viu como as pessoas resolvem? Como elas resolvem? Ah, resolveu assim, você resolve assim. Ah, tá. Então me dá um tempinho aqui para eu dar uma procurada e ver se eu acho alguma solução aqui. Porque, meu, é muito mais barato. Se você achar um negócio que faz o que você precisa, como você precisa, você não precisa codar aquilo, sabe? É muito menos tempo, sabe? Tipo, eu acho que assim, você se livra de um problema, sabe? Você resolveu o problema para alguém de um jeito mais rápido do que você fazendo aquele produto. Tipo, acho que esse é o ponto, assim, sabe? Tentar esse jogo de cintura mesmo, né? Às vezes você não tem opção, mas eu acho que é muito difícil alguém insistir pra você fazer uma coisa que não precisa, sabe? Tipo, então, mais ou menos isso. Perfeito, perfeito. Ela também faz a mesma pergunta, a mesma pessoa. Você poderia falar um pouco mais sobre a Apple Developer Academy? Como que funciona? Como é que faz para poder entrar nela? Ah, legal, essa pergunta é legal. Também, todas são, né? Mas digo, essa pergunta é legal para quem tá aqui também vendo, porque o Apple Developer Academy é como se ele fosse uma parceria entre a Apple e diferentes instituições do mundo, principalmente do Brasil. Daí, é tipo um curso de extensão, que ele é vinculado a alguma faculdade ou universidade. No caso aqui de Curitiba, ele é vinculado à PUC-TR. E daí é um curso de extensão de 2 anos, onde você aprende a desenvolver aplicativos iOS, ou para iPad, ou para Mac, né? Usando a linguagem Swift, que é a linguagem que usa nativa nesses equipamentos, para desenvolver ferramentas para esses equipamentos. Mas a parte interessante é que eles envolvem também design, soft skills, então você aprende business, negócios, aprende um monte de coisa, além de código, né? Então, é super legal, uma formação que vale muito a pena. Os alunos recebem bolsa, né? A gente recebe equipamento também. Tem em vários lugares do Brasil, dá uma pesquisada aí, só que você tem que ser estudante, então você tem que estar na graduação, no mestrado, doutorado, enfim. E pesquisa aí Apple Developer Academy. Se quiser também, me manda lá no Insta, que eu passo os links, etc. Porque rolou esses dias o processo, tá rolando o processo seletivo aqui em Curitiba, então para Curitiba não dá mais, é um curso de 2 anos, só daqui 2 anos. Mas dá para os outros, né? Tem em outros estados, né? Porque aqui é uma semana nacional, então acho que talvez interesse outras pessoas também. Então, se você está afim de aprender a desenvolver aplicativo, aprender design, soft skills, você está estudando, meu, é uma super chance, assim, eu super recomendo. Beleza. O Fabrício também tem uma pergunta, acho que é a última. Deixa eu ver aqui. É a última mesmo. Ele faz a seguinte pergunta. Andressa, você acredita então que o profissional de informática é aquele que, além de domínios das ferramentas computacionais, é aquele que compreende quais são as reais demandas dos seus usuários? Tá. Eu acho assim, eu acho que idealmente sim, mas eu acho que a pessoa não necessariamente precisa ser a pessoa que vai fazer todos esses processos. Às vezes, no mestrado, no doutorado, a gente faz, né? Ou um projeto ali, ou um hackathon, ou alguma coisa menor, assim, né? Mas, né, pelo menos, o profissional de informática, ele tem que ser uma pessoa que não é contra a existência de pesquisa com o usuário, de conversar com o usuário, alguém entender essa pessoa usuária que está usando, sabe? Você não precisa ser você que vai fazer. No mestrado, talvez você que tenha que fazer, mas, tipo assim, no doutorado. Mas em outros momentos que você estiver trabalhando no mercado de trabalho, ou um instituto, alguma coisa, escute o que as pessoas que estão conversando com os usuários e usuários têm a dizer, sabe? Tipo, porque, por exemplo, sério, eu acho super importante essa parte do design, de conversar com as pessoas, de fazer protótipo, eu consigo fazer tudo isso aí, baixa fidelidade, alta fidelidade, que eu aprendi, né, no curso e também estudando por conta própria, mas não é a parte que eu mais gosto, sabe? O que eu mais gosto é definir a arquitetura do produto que eu vou fazer, codar o produto, fazer, sabe? Tipo, eu gosto de codar mesmo, sabe? Mas eu faço todas essas partes porque eu sei que elas vão chegar num produto melhor. E é isso que eu quero. O produto é sobre as pessoas, daí, né? Enfim.
ou pelo menos eu escuto quem está fazendo a pesquisa, sabe? Consigo participar das reuniões sobre de design, etc., e entender o que as pessoas estão fazendo. Isso é bem legal. Provavelmente aquela pessoa lá que desenvolveu, por exemplo, a ferramenta do Amble, lá de buscar o browser lá de enzima, ela também participou das reuniões de design. Ela não coordenou, ela não exatamente fez, mas vendo o processo ali, ela entendeu e ela aceitou aquilo. E aquilo ajudou ela no final, sabe? Porque, ao invés de ela gastar 2 anos, ela gastou 6 meses. Então, tipo, com certeza foi útil para ela, né? Mas é mais ou menos isso, assim. Não sei se é você que faz, mas você tem que entender que alguém tem que fazer. E tentar fazer quando não tem ninguém para fazer para você, sabe? Tipo, porque a gente já é interdisciplinar, né? Tipo, informática biomédica. Você já gosta um pouco de biologia, você já gosta um pouco de informática, o que vai doer para você estudar um pouquinho de design? Não vai, sabe? Tipo, e vai te ajudar muito. Perfeito, então, Andressa. Deixa eu ver aqui. Você consegue disponibilizar para a gente os slides? Tem um pessoal aqui que está pedindo, Claro. que o link dos artigos, se você conseguir daí disponibilizar para a gente por e-mail lá depois, tudo bem? Então, claro. É isso, tá, por hoje. Muito obrigado, tá, Andressa, por ter aceitado aqui dar a palestra para a gente. Foi muito legal, tá bom? Obrigada a você, Thiago. Se cuidem, gente. Obrigado. Até mais. Boa tarde. Bom, galera, agora a gente vai ter o sorteio. Deixa eu colocar aqui. É isso aí. Bom, vamos ver quem que vai ser o ganhador do curso. Vamos ver. Rafael Rosa Rodrigues. Só deixa eu confirmar aqui, Rafael. Olha, eu acredito que o Rafael não esteja inscrito na semana. Rafael Rosa Rodrigues. Deixa eu ver aqui. Ah, não, ele tá sim. Ele tá inscrito assim na semana, então é isso, Rafael. Fica de olho no teu e-mail que a gente vai enviar para você lá as informações extras, ok? Bom, a gente também tem aqui para poder passar que a palestra das 18 horas ela foi cancelada, tudo bem? A gente vai ter uma mesa redonda falando sobre as diferenças entre os cursos de informática biomédica da UFPR, da USP e do Sul ali, tá? De Porto Alegre, da Ciências da Saúde de Porto Alegre, ok? Então fiquem de olho lá às 18 horas. Ok? Então é isso, muito obrigado. Aguarde a gente lá às 18 horas que a gente está de volta aí para a mesa redonda, ok? Muito obrigado, uma boa tarde para vocês.